Deus quer que você seja o homem que Ele chamou para ser. Talvez você tenha se sentido perdido, confuso ou até mesmo desmotivado em relação ao seu papel no mundo e em seus relacionamentos. A sociedade impõe padrões e muitas vezes você se vê tentando ser o que os outros esperam de você. Mas há algo mais profundo e poderoso que Deus deseja para a sua vida. Ele não quer que você seja como o mundo espera, mas sim o homem que Ele criou com um propósito único. Esse homem não se baseia em status, aparência ou o que os outros pensam, mas sim no que Deus quer que você seja. Ele quer que você assuma seu verdadeiro papel como líder, protetor, cuidador e exemplo. Mas, para isso, você precisa entender o que significa ser esse homem. A jornada não é fácil, mas ela vale cada passo. Vamos juntos descobrir o que Deus deseja para a sua vida e como você pode se tornar o homem que Ele chamou. Não perca o próximo passo da transformação. Desde os primeiros momentos de nossa vida, somos ensinados a buscar a aprovação. Somos moldados pelo mundo à nossa volta, por nossas experiências e pela pressão social. A mídia, a cultura e até mesmo nossas próprias inseguranças nos dizem que a felicidade e o sucesso dependem de coisas externas, um bom emprego, uma aparência atraente, a fama ou os bens materiais. Muitos acreditam que, para serem bons o suficiente, precisam ser admirados ou respeitados pela sociedade e que só então estarão prontos para assumir um relacionamento sério ou até mesmo exercer um papel de liderança na vida de alguém. Mas isso não é o que Deus nos ensina. Ele nos chama para um caminho diferente, onde as conquistas externas são secundárias e o que realmente importa é o que está dentro de nós. Deus quer que você seja um homem que conhece e vive de acordo com os seus princípios. Ele não quer que você viva à sombra dos outros ou atrás de uma fachada que não é real. A verdadeira força vem de ser fiel àquilo que Deus preparou para você. Quando você começa a entender que Deus tem um propósito específico para a sua vida, você começa a enxergar que ser o homem que Ele chamou é muito mais do que cumprir expectativas alheias. Trata-se de um processo contínuo de crescimento, confiança e, acima de tudo, fé. Deus deseja que você seja forte, mas essa força não é medida por quanto você consegue aguentar ou quantas vezes consegue mostrar sua resistência. A verdadeira força de um homem vem da humildade, da paciência e da capacidade de liderar com amor e sabedoria. Ele não quer que você seja um homem que tenha medo de suas emoções, que esconda suas fraquezas ou que viva atrás de uma máscara de macho alfa. Deus chama você a ser autêntico, vulnerável e, acima de tudo, fiel a Ele. Quando você busca esse tipo de força, você começa a compreender que ser o homem que Deus chamou não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel à sua jornada com Ele. Cada um de nós é chamado para algo único, algo que vai além do que podemos imaginar. Deus nos chama para ser luz no mundo, para influenciar as pessoas ao nosso redor, para ser um reflexo do seu amor e graça. Mas para fazer isso, precisamos entender que nossa identidade não está nos rótulos que o mundo nos coloca, mas naquilo que Deus já determinou para nós. Ele já nos escolheu, Ele já nos conhece e sabe do que somos capazes, mesmo quando duvidamos de nós mesmos. Sua voz é a que importa. Ele diz que você é digno, que você é capaz, que você tem valor e que Ele te chamou para ser mais do que você pensa. A sociedade pode tentar te convencer de que você precisa ser algo que não é. Ela vai te pressionar para ser o homem que se encaixa nos padrões dela. Mas Deus te chama para ser o homem que Ele fez você ser. E esse homem não precisa se preocupar com a aprovação externa, porque ele já foi aprovado. Quando você começa a aceitar que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, você começa a viver com uma confiança diferente. Uma confiança que vem da sua presença, não das expectativas dos outros. E esse tipo de confiança é o que transforma, o que te leva a agir de maneira diferente, a tomar decisões baseadas no seu propósito, e a ser o homem que Ele sempre quis que você fosse. Mas antes de tudo, essa transformação começa com um compromisso. O compromisso de ser verdadeiro consigo mesmo e com Deus. Não é sobre tentar agradar aos outros ou se moldar ao que achamos que eles esperam. Trata-se de ser fiel àquilo que Deus já preparou para você, de buscar a sua vontade acima de tudo, de deixar que Ele molde seu caráter e guie suas ações. Esse compromisso não é fácil, mas é a chave para se tornar o homem que Deus chamou. Deus quer que você seja o homem que Ele planejou.
E isso começa com a decisão de se entregar completamente a Ele. Quando você faz isso, sua vida começa a se alinhar com o propósito divino. E você começa a enxergar o mundo de uma maneira completamente nova. O que antes parecia importante, agora se torna secundário. E o que realmente importa, ser o homem que Deus chamou você para ser, começa a se tornar a sua realidade diária. Muitos homens passam por suas vidas tentando se moldar ao que o mundo considera importante, mas no fundo sentem que algo está faltando. A verdade é que, sem Deus no centro de nossa jornada, qualquer conquista será vazia. Você pode alcançar sucesso, fama, riqueza ou a aparência perfeita, mas se não tiver a fundação sólida que vem de ser o homem que Deus te chamou para ser, essas coisas não terão valor real. Deus não se importa com o que o mundo vê, Ele olha o seu coração, o seu caráter e a sua disposição em segui-lo. A questão é, você está pronto para ser esse homem? Ser o homem que Deus chamou não é sobre ser perfeito, mas sobre ter um coração disposto a aprender, crescer e se moldar conforme Ele quer. O que Deus espera de você é simples, mas profundo. Ser fiel, ser íntegro, ser alguém que ama a verdade e que busca servir aos outros com humildade. Esses são os pilares que sustentam a vida do homem segundo o coração de Deus. E à medida que você cresce nessas qualidades, você se torna mais forte, mais seguro de quem você realmente é e mais capaz de liderar com amor. O mundo vai te dizer que ser homem é ser forte, imbatível, sempre no controle. Mas o verdadeiro homem, segundo o coração de Deus, é aquele que sabe que sua força vem de sua dependência de Deus. Não se trata de estar sempre no comando, mas de ser humilde o suficiente para se submeter à vontade de Deus e confiar nele em todas as situações. Às vezes, ser forte é ter coragem para admitir que você não tem todas as respostas e que precisa de ajuda. Às vezes, ser forte é confiar em Deus, quando tudo ao seu redor parece incerto. Ser o homem que Deus chamou também envolve liderança, mas não uma liderança autoritária ou egoísta. A liderança de Deus é servidora. Jesus, nosso maior exemplo, foi o líder que lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que a verdadeira liderança vem do servir, do cuidado e da dedicação ao próximo. Quando você lidera de acordo com os princípios de Deus, você lidera pelo exemplo. Você se torna alguém em quem os outros podem confiar, alguém que está disposto a fazer o que for necessário para apoiar e cuidar daqueles que estão ao seu redor. E a liderança começa em sua própria vida. Se você não consegue liderar sua própria vida com fé, integridade e propósito, como poderá guiar outros? O primeiro passo para se tornar o homem que Deus chamou é tomar a responsabilidade pela sua própria jornada. Isso significa deixar para trás as desculpas, os medos e as inseguranças que te impedem de ser o homem completo que Deus deseja. Isso exige coragem. Coragem para enfrentar os seus próprios erros e limitações e para assumir o controle da sua vida com a ajuda de Deus. Lembre-se, ser o homem que Deus chamou não significa viver uma vida de perfeição, mas de autenticidade. Deus não exige que você seja alguém que você não é, mas Ele te chama para crescer na pessoa que Ele já te criou para ser. A verdadeira grandeza vem de ser fiel ao seu chamado, de buscar a sua vontade em todos os aspectos da sua vida e de permitir que Ele te molde de acordo com o seu propósito. A cada dia, você deve se perguntar: estou vivendo de acordo com o homem que Deus me chamou para ser? Isso não significa que você deve ser perfeito o tempo todo, mas significa que você deve estar disposto a seguir o caminho que Deus preparou para você, confiando que Ele vai te ajudar a crescer em todas as áreas da sua vida. Deus não espera que você seja capaz de fazer tudo sozinho. Ele está com você a cada passo do caminho, pronto para te fortalecer e te guiar. Ser o homem que Deus chamou também envolve ser um exemplo para os outros. Sua vida não é apenas para você. Tudo o que você faz, tudo o que você diz, impacta as pessoas ao seu redor. Você tem o poder de influenciar aqueles que te observam, seja no trabalho, na família, nos relacionamentos ou na comunidade. Sua vida deve ser um reflexo da graça, do amor e da verdade de Deus. Quando você vive de acordo com o chamado divino, você se torna um exemplo para outros homens, para os seus filhos, para os seus amigos e para os outros ao seu redor, mostrando-lhes que há um caminho mais excelente,
um caminho que é possível seguir. Deus não te chamou para ser alguém que vive em busca de aprovação ou que se esconde atrás de uma máscara. Ele te chamou para ser um homem que vive com propósito, com direção, com fé. E, para viver esse propósito, você deve estar disposto a se entregar completamente a Ele, confiando que Ele tem algo muito maior para a sua vida do que o mundo pode oferecer. Quando você começa a caminhar nesse caminho, você começa a entender o verdadeiro significado de ser um homem segundo o coração de Deus. Você percebe que a verdadeira força, a verdadeira liderança e o verdadeiro amor vêm de uma vida entregue a Deus e alinhada com sua vontade. A jornada para ser o homem que Deus te chamou para ser é um processo contínuo de transformação. Mas o primeiro passo é simples: confiar em Deus e se entregar à sua vontade. Quando você faz isso, você começa a ver mudanças significativas em sua vida. Você começa a crescer em caráter, em integridade, em fé e em liderança. Sua vida começa a refletir os valores de Deus. E à medida que você cresce nesses valores, você começa a se tornar o homem que Deus sempre desejou que você fosse. E isso, meu amigo, é uma vida verdadeiramente abundante. À medida que você cresce e se torna o homem que Deus te chamou para ser, sua vida começa a refletir as qualidades que realmente importam: amor, paciência, fidelidade e integridade. Esses são os pilares sobre os quais Deus quer que você construa sua vida. Não se trata de ser perfeito o tempo todo, mas de ser fiel e consistente no seu esforço para viver de acordo com o que Deus deseja para você. À medida que você busca e se entrega ao seu propósito, a transformação começa a acontecer não apenas em você, mas ao seu redor. Quando você começa a agir com base nesses princípios divinos, as coisas mudam. O jeito como você vê o mundo muda, seus relacionamentos mudam, sua visão sobre o trabalho, sobre a família, sobre a sua vida muda. E essa mudança não é passageira. Quando você começa a viver de acordo com os planos de Deus, você começa a experimentar uma paz profunda, que só pode vir de uma vida alinhada com o Criador. Isso não significa que a vida será livre de dificuldades, mas significa que mesmo nos momentos difíceis, você terá uma confiança inabalável de que Deus está no controle e que Ele tem um propósito para tudo. Ser o homem que Deus chamou também significa ser uma presença constante na vida das pessoas ao seu redor. Isso não se refere apenas a ser um bom parceiro ou pai, mas a ser alguém que traz paz, esperança e confiança onde quer que vá. O homem de Deus é alguém que, por onde passa, leva o amor e a paz de Cristo. Ele não precisa forçar isso. Isso flui naturalmente de seu caráter, de sua jornada com Deus. O mundo precisa de homens que refletem esses valores, e você pode ser um desses homens. À medida que você se compromete a ser o homem que Deus te chamou para ser, suas escolhas começam a refletir esse compromisso. As suas decisões diárias, desde o que você assiste até o que você fala e como trata os outros, começam a ser orientadas pela sua fé em Deus. O simples ato de ser honesto, de ser paciente, de ser gentil, todas essas atitudes se tornam uma forma de adoração a Deus. Quando você começa a viver assim, a sua vida se torna um testemunho para os outros e eles começam a ver a diferença que Cristo faz. Não se engane, a sociedade ainda vai tentar te empurrar para seus padrões de sucesso e você vai enfrentar desafios. A tentação de se desviar do caminho de Deus será constante. O mundo vai te convencer de que a felicidade está em coisas passageiras, mas quando você vive de acordo com os princípios de Deus, você começa a perceber que a verdadeira felicidade está em seguir o seu caminho, confiar nele e viver para algo maior do que você mesmo. Você também vai descobrir que ser o homem que Deus te chamou para ser não significa viver em solidão. Deus criou você para estar em comunidade, para compartilhar a vida com outros. À medida que você cresce, você vai ser capaz de ser um líder mais forte, mais compassivo, mais presente. Os relacionamentos que você constrói, seja com amigos, com sua parceira ou com seus filhos, começam a ser mais profundos, mais significativos. Isso acontece porque, ao se tornar o homem que Deus quer que você seja, você começa a viver com a intenção de servir aos outros, de ser um pilar de força, e não apenas alguém em busca de seus próprios interesses. Ser o homem que Deus chamou para ser também envolve aprender a lidar com as falhas. Não importa quantos erros você cometa ao longo do caminho,
Deus ainda tem um plano para você. O importante é como você reage a esses erros. Você aprende com eles, se arrepende quando necessário e segue em frente. Deus não espera que você seja perfeito, mas Ele espera que você seja fiel. Isso significa que, quando você cai, você se levanta novamente com a ajuda de Deus e continua a caminhada. À medida que você cresce, você começa a perceber que a vida não se trata de ser admirado ou aprovado pelas pessoas ao seu redor. Ela se trata de ser fiel a Deus, de viver com um propósito divino e de construir algo que vai durar para a eternidade. As coisas materiais vão passar, mas os frutos do Espírito em sua vida, como a paz, o amor, a paciência e a bondade, são eternos. Essas qualidades são os verdadeiros indicadores do sucesso. Elas são os sinais de que você está vivendo a vida que Deus sempre planejou para você. Então, a pergunta que resta é: você vai aceitar esse chamado? Você vai responder a Deus e seguir o caminho que Ele preparou para você? Não é um caminho fácil, mas é o único que realmente vale a pena. E quando você se entrega a Ele, você começa a perceber que está se tornando o homem que sempre deveria ser. Você começa a perceber que a verdadeira liberdade e felicidade vem quando você coloca Deus no centro de sua vida e se compromete a viver para Ele. Se você tomar a decisão de seguir esse caminho, as mudanças começarão a acontecer. Sua confiança, sua liderança, seus relacionamentos, tudo começará a refletir o homem que Deus criou você para ser. Você verá que, ao viver segundo o propósito divino, sua vida começa a fazer sentido de uma maneira que nunca fez antes. Não se trata de alcançar sucesso ou fama, mas de viver de acordo com a verdade de Deus e ser o homem que Ele chamou você para ser. Então, eu te pergunto novamente: você está pronto para ser o homem que Deus te chamou para ser? Está pronto para deixar de lado o que o mundo espera e começar a viver para algo maior? Se a resposta for sim, então saiba que Deus está com você, guiando cada passo e moldando sua vida para algo extraordinário. E ao fazer isso, você não só mudará sua própria vida, mas impactará positivamente todos ao seu redor. O homem que Deus chamou você para ser já está dentro de você. Basta dar o primeiro passo e deixar que Ele te guie.